Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu acho que vocês estão escutando muito bem. Eu tô aqui no Parque da Várzea de novo. E tá um clima meio frio, mas tá bom. Agora são 16h20, 16h19 na verdade. 16h20, 4h20. O parque fecha às 5, então eu acho que até esse horário eu já vou ter terminado o vídeo. E depois daqui eu vou pra academia. Eu vou treinar perna hoje. E é isso, eu vim no horário bom até, porque hoje é quinta-feira, não tem quase ninguém aqui, porque já vai quase fechar o parque, né? E o clima tá meio que ruim para as pessoas virem para um parque. Mas enfim, eu gostei de ter vindo hoje, porque está vazio mesmo. Eu já queria que estivesse vazio e ainda bem que tá vazio. Tá ótimo, sim. Amei, amei, amei. Eu espero que não fiquem passando aqui, só que eu estou num lugar público, então eu não posso controlar isso. E se passarem, meio que não tem problema nenhum, porque não vai fazer diferença na minha vida nem no meu vídeo. A não ser que a pessoa queira direitos de imagem, mas aí eu já não posso fazer nada além de cortar o vídeo, mas eu não vou cortar, entendeu? Esse que é o problema, eu não quero ter que ficar cortando. Mas também tem um outro ponto, que é eu tenho vergonha. Então, eu espero que não fiquem passando por aqui porque eu tenho vergonha, só por conta disso. Mas se passarem também, é bom que eu já perco esse medinho e tal, e tá tudo bem, é isso. Vamos para o tema do vídeo, que é sobre um jogo que eu jogo há muito tempo. Eu acho que desde 2017 ou 2018, nessa época eu tinha o quê? 13, 14 anos? Eu tinha 13, 14 anos. E teve uma época que eu fiquei sem internet na minha casa por um bom tempo, muito tempo. E eu tinha computador, só que eu não tinha internet. E aí era do Windows, né? E no Windows tem esse jogo. E aí eu ficava jogando muito, tipo, muito mesmo. E desde quando eu comecei a jogar, eu não aceitava perder. Sempre que eu chegava no fim, tipo, não tem mais movimento, eu voltava, desfazia e eu não perdia. Eu ia até o final desse jogo, porque era muito desafiador, sabe? Eu sempre gostei muito. No computador que eu tinha, eu não tenho mais esse computador, mas eu lembro que tinha, tipo, mais de 10 mil partidas jogadas e a maioria era partida ganha. Aí eu lembro que teve uma vez que alguém foi jogar e perdeu. E a pessoa só reiniciou, sabe? Só foi pra outro jogo. E eu fiquei com muita raiva, porque, tipo assim, antes era, tipo, 100% de partidas jogadas, 100% de partidas ganhas. E aí, coisou a minha porcentagem, e eu fiquei, tipo, não. Aí eu redefini tudo, aí eu voltei a jogar pra estar 100% de partidas ganhas. Enfim, era um pouquinho doideira da minha cabeça, mas tipo assim, era muito legal, sabe? Era muito legal ver ali as 100 partidas ganhas. E, enfim, hoje eu já tenho meu notebook, né? E no meu notebook também tem esse jogo. E aí eu sempre jogo. Só que eu tinha parado de jogar por um tempinho. Eu jogava bastante nessa época que eu não tinha internet, né? Então meio que não tinha o que fazer. Eu ficava ouvindo música, porque eu baixei umas músicas no meu computador. Eu baixei a discografia inteira de Clarice Falcão, de Luna, do Lil Peep, de 21 Pilots. E tinha mais alguém. Twice também, eu baixei a discografia inteira de Twice e a discografia inteira de My Chemical Romance. É isso. Esses 6 artistas. E eu ficava ouvindo só esses 6 artistas e jogando solitário. Eu acho que eu não falei o nome do jogo ainda, né? Mas enfim, o jogo é solitário. Eu ficava jogando solitário e ouvindo esses 6 artistas assim, o dia inteiro. Eu não tinha nada pra fazer. Eu vi um reflexo ali na câmera de alguém passando aqui atrás de mim, mas acho que é minha mão. Que eu não tinha o que fazer e era muito legal. Tipo, eu realmente me viciei nesse jogo e era muito legal. O que aconteceu? Eu parei de jogar por um tempão mesmo. Eu jogava tipo assim, uma vez no ano ou 2 vezes, porque eu lembrava aleatoriamente que esse jogo existia e aí eu ia jogar. Mas tem um menino ali, acho que ele não passou porque ele viu que eu tava gravando e ele ficou com vergonha. Muito obrigada por não ter passado. Enfim, ele sentou ali, ficou com vergonha, mas eu continuo sendo eu continuo tendo que gravar o vídeo, continuo querendo falar, então bora lá. Eu me perdi um pouquinho. Enfim, eu jogava poucas vezes por ano, eram pouquíssimas vezes mesmo,
E também porque eu já tava com internet, eu já tinha mais coisas pra fazer, eu já saía mais, eu já estudava e blá blá blá. Na pandemia eu jogava bastante também, só que na pandemia eu ficava mais, sei lá, no Twitter, sabe? Então não era tanto igual 2018, que eu nem amigo tinha. Mas enfim, sem problemas isso, tá, gente? Não importa. Eu não jogava. Aí esses dias, acho que foi domingo ou sábado, por aí, o Oliver postou alguma coisa de solitário no Twitter. E aí eu fiquei tipo, caramba, eu amo esse jogo. E faz muito tempo que eu não jogo. Aí eu falei, tá, vou voltar a jogar. Sempre que eu jogava era quando eu não tava com internet em casa. E foi semana passada, porque acabou a luz em um monte de lugares, acho que foi quarta-feira, que aí eu lembrei da essência desse jogo pelo Oliver e acabou a luz. Aí eu falei, é isso, foi um sinal de Deus pra eu jogar solitário. Graças a Deus, obrigado pela luz ter acabado. Mentira, eu surtei aquele dia. Eu joguei por um tempão, mas meu notebook descarregou e aí eu fiquei sem jogar, enfim, não gostei de ter acabado a luz. Mas foi o dia que eu lembrei do meu vício em solitário. E aí, nesse mesmo dia, eu joguei freneticamente e eu pensei em muitas coisas que faziam sentido pra esse jogo e que se encaixavam na minha vida. Porque, quem me conhece sabe que eu sou muito biruta dessas coisas e não sei o que eu penso muito em espiritualidade, essas coisas. E eu acredito muito em sincronicidades, eu acredito muito nessa coisa da vida, de que a vida não é, tipo, totalmente lógica. A vida tem uma coisa meio espiritual, meio mística e blá blá blá. E aí eu já fui pegando coisas do jogo pra minha vida. E foi muito doido começar a pensar essas coisas. Eu até postei stories depois falando, tipo, nossa, eu preciso gravar um vídeo sobre os insights que eu estou tendo jogando solitário. Porque realmente eu tava tendo muitos pensamentos sobre. E toda vez que, tipo, eu ganhava algum jogo, ou que eu tinha que desfazer algum movimento, ou que eu precisava voltar. E assim, não é querendo me achar, mas eu só jogo do nível mais difícil, porque os fáceis pra mim são muito fáceis, entendeu? Eu gosto de me desafiar e me desafiar pra mim é jogar o mais difícil. E tanto que, tipo assim, eu tô no nível 51 e eu passei. Não é tipo, um jogo é um nível. É tipo, você tem que pegar pontos pra acumular pra passar de nível. E eu já tô no nível 51 em, tipo, uma semana, né? Porque hoje é quinta. Tem quarta-feira que eu voltei a jogar. Então, tipo assim, todo dia eu tô jogando um pouquinho. E tá sendo bom. Tanto porque eu já gosto desse jogo, quanto porque eu tô querendo muito gravar esse vídeo. Então eu anotei coisas que começaram a fazer sentido pra mim. Tipo, que eu via de ligação no jogo com a vida, sabe? Eu sei que isso pode parecer meio biruta, mas é que é muito, tipo, minha cabeça foi explodindo a cada jogo que eu jogava, sabe? E era muito bom, era muito legal, era tipo aqueles estalos, insights mesmo, sabe? A gente tá de boa andando na rua e vem aquilo, tipo, que agora eu entendi tudo, agora eu sei todos os segredos do mundo. Era tipo isso. E aí eu escrevi algumas coisas. Eu escrevi alguns tópicos, alguns se complementam, outros são mais aleatórios. Eu vou ir falando aleatoriamente. Tiveram 2 tópicos que me pegaram bastante. O primeiro que eu vou falar é que o começo é sempre nebuloso. Quando você pega um jogo, tipo, tá na sua cara assim e você fica tipo, tá. Pode ter, sei lá, 2 opções ou 3 opções óbvias pra você ir. Ou às vezes não tem nenhuma opção óbvia pra você ir, você fica tipo, tá, eu vou por onde? E aí já vem o outro segundo tópico mais importante que eu achei pra mim, que é, a gente precisa arriscar. No jogo, a gente precisa muito de risco. Se a gente não arriscar, a gente sempre vai perder. Não tem pra onde ir, a gente precisa arriscar. E isso é muito legal. Justamente pelo começo ser nebuloso que a gente precisa desse risco. Porque se a gente não sabe pra onde ir, e a gente não arrisca, a gente vai ficar parado no mesmo lugar, a gente não vai concluir aquele jogo, a gente não vai ir pra nenhum lugar, a gente vai ficar parado, sabe? Então a gente precisa arriscar. E quando isso veio na minha mente, eu fiquei tipo, tá bom, eu preciso anotar isso, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre esse jogo, que tipo, por que que o jogo tá me fazendo ter tantos insights? Mas enfim, não sei a resposta, mas é isso. E aí, os outros tópicos, esses são os 2 mais importantes e meio gerais, sabe? E aí, os outros são
o caminho mais fácil engana. Engana e engana muito. Tipo assim, às vezes você abre o jogo e aí tem aqueles dois caminhos óbvios, dois, três caminhos óbvios que eu falei. E aí você vai pelo que é mais fácil, sabe? Porque é óbvio. Tipo assim, tá ali na sua cara. Não, se eu for por aqui, é óbvio que eu vou ganhar. Eu vou conseguir jogar aqueles. Os ais de tal naipe lá pra cima. E é isso, acabou. Bora pra lá. E aí você começa a jogar e você se perde. Você vê que, tipo, meio que não tem saída por onde você foi, sabe? Era meio que uma armadilha, mas não sei se é armadilha que fala. Porque a armadilha acho que é uma coisa meio ruim, porque não é ruim isso. Mas, enfim, o caminho mais fácil engana muito. E justamente por isso que a gente precisa arriscar. E arriscando, a gente consegue ter mais segurança de ir pelos caminhos mais difíceis. E aí eu anotei aqui que começar por um caminho que parece sem sentido ou que pareça mais difícil. Sinceramente, sendo totalmente sincera aqui, a maioria das vezes que eu ganhei rápido foram quando eu fui pra um caminho sem sentido. Que, tipo assim, eu não pensei muito. Eu não fiquei meia hora olhando pra tela e pensando, tá bom, aqui, vai aqui, aqui, aqui. Não. Eu só fui pelo sem sentido mesmo, sabe? Às vezes é um caminho muito mais difícil e que, tipo, por uma carta errada que você coloca fora de um lugar, você perde. Ou às vezes por uma carta que você coloca no lugar certo, o jogo, tipo, se desenrola na sua frente, você nem sabe como, mas acontece, sabe? Só acontece. E é muito legal ver o jogo se desenrolar quando você vai pra um caminho difícil, porque aí, já olhando pra vida, né? Pode até parecer difícil, mas às vezes é só porque tá nebuloso, sabe? Aquele primeiro tópico que eu trouxe. Às vezes tá nebuloso e por isso que a gente acha que é difícil. Mas às vezes nem tá tão difícil assim. Tipo, você move umas 4 ou 5 cartas e o caminho já se abre totalmente. Às vezes é isso, a gente só precisa se movimentar. A gente só precisa ir por um caminho desconhecido ou novo, ou que dê medo mesmo, ou que não faça sentido. E os caminhos vão se abrir. E é muito legal jogar esse jogo no momento que eu tô agora. Porque eu tô me sentindo um pouquinho perdida, não sei se essa é a palavra. Mas sabe quando a vida tá meio parada? Mas não é parada porque tá acontecendo muita coisa, a vida tá acontecendo. Mas sabe aquele finalzinho de ano que, tipo, as coisas estão todas finalizadas ou sendo finalizadas, e aí o que resta é a gente pensar nesse futuro, em 2026, no ano novo e tal. Eu tô nesse lugar, sabe, de pensar bastante no meu futuro. Então agora é uma coisa meio nebulosa. Eu acho que tá sendo meio nebuloso pra mim, mas tá sendo bom, porque eu tô tendo essa confiança de que eu tô caminhando. Eu acho que o problema seria se eu estivesse parada mesmo, sabe? A vida tá indo, eu estou andando, o caminho tá nebuloso, mas eu tenho certeza que os caminhos estão se abrindo. Então, no jogo é exatamente isso, sabe? Eu acho que o maior problema do jogo e da vida é a gente ficar parado. Não tem como a gente ficar parado, a gente precisa se movimentar. A gente precisa tirar uma carta de um lugar, a gente precisa colocá-la naqueles. Talvez vocês nem saibam o que é esse jogo e eu também não sei explicar. Então pesquisa aí, solitário, vocês vão ver. É um jogo fácil até, mas eu não vou explicar nesse vídeo, eu só quero fazer uns insights mesmo. Mas enfim, às vezes você precisa encher todos os 4 espaços lá de cima e o jogo ainda vai ser seu, entende? Tipo, não tem por que você ter medo de arriscar tudo, sabe? E se... Aí já vem pra outro tópico. Às vezes a gente precisa voltar da onde a gente começou, sabe? Às vezes a gente foi pra um caminho que realmente não era o caminho que tava planejado. Não é nem planejado, mas tipo, não é um caminho que tá ligado com o nosso propósito, sabe? Não é um caminho que a gente olha e pensa, tá, que me traz paz, tranquilidade, eu quero estar aqui. Então tá tudo bem voltar. Às vezes a gente precisa voltar. A gente precisa dar um passo pra trás, a gente precisa desfazer movimentos pra fazer novos movimentos. Porque se a gente não desfazer esses movimentos e só acertar a perca, beleza. Tudo bem aceitar também a perca, é normal, a gente erra mesmo. Mas, nossa, eu lembro que em 2018, quando eu errava algum movimento e eu perdia,
eu ficava com raiva, eu ficava com muita raiva. Já chorei por conta de solitário. Era um vício, assim, gente, era vício mesmo. Tipo assim, eu só sabia fazer isso da minha vida. Pra mim, o solitário era a minha vida. E aí, tipo, quando eu perdia, eu ficava assim, não. Não, eu acho que é por isso que eu sempre volto. Por isso que eu sempre desfaço os movimentos e eu não aceito perder. Mas eu ficava com muita raiva mesmo. Eu ficava tipo, não é possível, não, como que eu errei isso? Mas agora já tá mais de boa. Quando eu erro e aparece lá o negócio que eu perdi, eu fico, tá, beleza, eu não sinto mais aquela coisa, aquela raiva, tipo, ai meu Deus, perdi, que droga. Eu só aceito, não sei se é bem aceitar isso, mas eu só volto e é isso, reinicio. Só, não faço mais nada. E eu também não sinto, realmente não sinto mais essa, nem uma raivinha, assim, nem no fundinho. Ou será que eu sinto? Não, acho que não mesmo. Enfim, às vezes tá tudo bem a gente voltar, a gente dá 10 passos pra trás, ou às vezes, tipo assim, eu perco no jogo e eu preciso voltar o jogo inteiro. Eu preciso voltar do começo, velho. E isso me dava raiva também antes. Às vezes, eu acho que isso talvez ainda mexa um pouquinho comigo. Perder não me dá tanta raiva, mas ter que voltar do começo eu fico tipo, ai, que saco. De novo. Mas no fim meio que não tem problema, porque eu sempre ganho. Eu acho que é isso, né? A vida é isso, a gente sempre ganha, independente do que aconteça. Que bom, amém. Enfim, às vezes a gente precisa voltar do começo. Às vezes a gente precisa voltar lá do início, não é 10 passos, não é 2, é tipo 100 mil passos pra trás, a gente precisa voltar e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. A gente vai viver mesmo, a gente vai continuar, é aquilo que falam, né? Tipo, esse curso tem, sei lá, 2 anos, é muito tempo, blá blá blá. E aí outra pessoa vai e fala, tipo, tá, mas esses 2 anos você vai ter que viver de qualquer jeito, por que você não vive fazendo o que você quer? E é meio isso, entende? Você vai ter que viver de qualquer jeito. Então vamos voltar pro início e ir para outro caminho que faça mais sentido pra gente, que tenha mais a ver com o nosso propósito, que deixe a gente mais leve, mais em paz, sabe? E tá tudo bem. Tipo, não tem problema nenhum a gente voltar no começo. E que bom que a gente pode voltar no começo, sabe? A gente sempre pode voltar atrás. A gente sempre pode desfazer movimentos. Não tem quem me aponte, tá bom, peraí, eu não vou generalizar. Mas eu vou generalizar assim, não tem quem aponte o dedo na nossa cabeça e fale, não, você não pode voltar atrás. Na verdade tem, mas isso não tem nada a ver com você. Tipo, a pessoa não tá vendo a sua vida, sabe? Eu sei que tem assuntos mais complexos, mas eu não tô falando de assuntos complexos, tá, gente? Eu tô falando da vida mesmo. Tipo, eu tenho um namoro e eu não quero sair daqui, por mais que eu não esteja confortável. Não quero sair porque, me acostumei, blá blá blá. Tipo assim, gente, não, para de se prender num lugar que não é seu. Às vezes, eu tô no emprego e não é isso que eu quero também. Ou, tipo, a minha meta salarial é muito maior do que eu tô ganhando aqui, mas eu vou manter aqui porque tá confortável também. E, eu não quero ter que procurar outra coisa, eu não quero voltar do início, eu não quero ficar desempregado. Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu não sou CLT, nem nada disso, blá blá blá. Eu sempre trabalhei, mas, enfim, eu sou artista, né? Não tenho muito local de fala disso. Mas, mano, você pode sim voltar atrás, entende? E os caminhos vão se abrir mais ainda. E aquilo abre espaços para o novo. Você nunca vai sair do seu emprego, você nunca vai achar um emprego melhor, com um salário melhor, se você não sair de onde você tá agora. Ou se você não se movimentar pra ir atrás de algum outro emprego, blá blá blá. Ou namoro é a mesma coisa. Tipo, nossa, eu idealizo o príncipe encantado, mas eu tô com um sapo. Tipo assim, deixa o sapo pra lá. Se ele é um sapo, beleza. Que bom pra ele que ele continua sendo sapo. Não é isso de tipo, eu preciso mudar meu namorado. Ele não vai mudar. Sinto muito de falar. Mas assim, ele vai continuar sendo sapo. Você quer ficar com o sapo? Não fica com o sapo. Se você realmente ama esse sapo, se você suporta, blá, tá bom, fica com o sapo. Mas se você sonha com o príncipe encantado, por que você vai ficar com o sapo? Sabe, não tem o porquê. É realmente aquilo de, tipo, se fazer uma caixinha por medo, sabe? Não faz sentido na minha cabeça. Mas é difícil passar pelas situações, claro, é uma coisa bem mais complexa do que só, tá, tchau, acabou. É mais complexo.
Mas depois que passa, você fica tipo, nossa, realmente, né? Não era tão complicado assim, não era o fim do mundo. Tipo, o fim do jogo não era o fim do mundo, era só o fim daquele ciclo. E tá tudo bem, o fim de um ciclo. Tá tudo bem a gente recomeçar, tá tudo bem a gente desfazer movimentos, tá tudo bem a gente voltar do começo. Tá tudo bem a gente também ir pra outros jogos, sabe? Ai não quero completar aquele. E ai, achei muito difícil, não vou passar por isso agora e acabou. Simples. Tipo, tá, acabou. Viu? Os pássaros até confirmaram. Simples. Eu até esqueci dos tópicos, né? Vamos lá. Nossa. Tá. Eu vou finalizar o jogo. Vou finalizar o vídeo agora com 2 tópicos. Que é. Eu sempre perco quando eu acho que o jogo tá ganho. Sempre, mas sempre mesmo. Porque, não sei, parece que vira uma chavinha na minha cabeça, tipo, quando eu vejo, tipo, nossa, já era, acabou o jogo, ganhei. Vira uma chavinha na minha cabeça parece que eu desligo. Parece que, sabe quando você desassocia um pouco, que você só vai fazendo as coisas, quando você vai levando a coisa pela barriga e tal? Eu acho que é meio isso que eu faço, sabe? Quando eu vejo que o jogo tá ganho, e aí eu perco. Eu perco. Quando eu me desligo do jogo, eu perco o jogo. Mesmo que ele pareça que já tá ganho. Tipo assim, do nada aparece, você perdeu. E eu fico tipo, ué, mas o que eu fiz de errado? Porque eu achava que já tava ganho. Mas aí eu olho pra trás e eu tipo, poxa, eu me desliguei. Eu fiquei meio fora de mim, sabe? É aquilo. Tem aquilo de tipo assim, tá, confiei bastante, realmente, a gente tem que confiar na vida, mas se a gente se desliga completamente, filha, a vida não vai andar sozinha, não vai se ganhar sozinha. A gente precisa ir atrás de ganhar o jogo. Entende? A gente precisa continuar se movimentando, mesmo que o jogo seja maravilhoso, não tem, tipo, um caminho visível que você perca. Tudo vai pra onde você vai ganhar. Espera aí. Vamos com cuidado, vamos um passo de cada vez, pensando nas consequências também, né? Tipo, tá bom, vou colocar essa carta aqui, mas aí tem outras 2 ali que eu preciso colocar ali em cima, enfim, e analisando um pouco também, sabe? Não é só, ai, tá bom, cheguei no meio do jogo, o jogo já está mamão com açúcar, então vamos só clicando em cartas aleatórias e que se dane. Não, você vai perder. Você vai perder. Claro que não é sempre. Não é sempre, mas na maioria das vezes é. Quando tem esse estralo de desligar, é. Claro, tem alguns momentos que é mais por intuição mesmo. E tipo, você vai clicando em carta aleatória, mas você ainda tá ali. Intuição não é você se desligar de você. Intuição é você seguir o seu caminho, é seguir o seu propósito, o seu coração. Entende? Não é raciocinar e tal. Mas você tá seguindo por algum caminho. Quando você se desliga, você tá tipo, tá andando e daí começa a fazer isso aqui, ó, sabe? E aí você já nem sabe mais por qual caminho que você tá indo. Eu acho que isso é um problema. Quando a gente tá quase chegando lá no final pra ganhar alguma coisa, a gente, sabe? Parece que tem aquilo que falam do universo testando. Não sei se faz sentido essa analogia, mas tem sentido aqui na minha cabeça. Que é tipo, o universo testando se realmente eu aprendi que é esse caminho, se eu realmente aprendi o que esse jogo significa e tal. Enfim, acontece muito isso comigo. Eu tô quase ganhando e aí eu perco do nada. Do nada, bem entre aspas, porque não é do nada. Porque eu fui percebendo esse padrão de eu me desligar, sabe? E às vezes, eu tô ouvindo música, eu presto muito mais atenção na música do que no jogo. Às vezes eu tô falando com alguém, tô mexendo no celular, e aí eu me desligo do jogo, acho que vou ganhar, só vou clicando aleatório, perdi. Acontece muito. Mas é aquilo que eu já falei antes. Volta, se liga de novo, revira a chavinha e bora, desfaz os movimentos e tenta de novo, porque se no meio já tá ganho, filho, pra você chegar no final é rapidinho. Não tem pra que ficar chorando, tipo, perdi. Logo quando eu cheguei, não, vamos ficar chorando não. Nada de choro aqui não, pelo amor de Deus. Vamos pra frente, uns passinhos pra trás e depois pra frente de novo. Não tem essa de ir pra trás e sair pra trás, sair. Não. A gente vai pra frente sim, a gente vai ganhar. Sim. E é isso. E aí o último tópico. Vamos lá. Quando você ganha, você esquece que
ser um jogo difícil. Muitas vezes eu esqueço que eu tô jogando no nível mais difícil de todos, sabe? Às vezes são jogos mesmo que eu termino em, sei lá, 50 segundos ou 40 segundos. E outros eu termino em, tipo, 8 minutos, 10 minutos, sabe? E na maioria das vezes eu esqueço que eu tava jogando no nível mais difícil. Eu esqueço que eu tive uma dificuldade pra chegar até o final, sabe? Quando a gente chega até o final, daquela sensação, tipo, epa, ganhei, finalmente. E aí você olha um pouquinho pra trás e às vezes você vê, tipo, nossa, tava na minha cara, ou tava muito óbvio, ou tipo, nossa, valeu a pena ir por esse caminho nebuloso, esse caminho que não fazia sentido, valeu a pena porque eu cheguei até o final. E eu acho que é isso, por essas coisas que eu anotei aqui no meu caderninho. Inclusive, eu amo esse caderninho. Eu comprei ele porque foi quando eu saí um pouco do celular. Eu desinstalei tudo, eu desinstalei Instagram, eu desinstalei Twitter, blá blá blá. E aí eu comprei esse caderninho pra eu ir escrevendo o que acontecia no meu dia a dia, alguns insights também. Isso aqui é o meu caderninho da espiritualidade, vamos dizer assim, sabe? Tudo que tem a ver com espiritualidade, insights, essas coisas eu anoto nesse caderninho. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu só escrevo nele de lápis. Eu sempre usei só esse lápis. Eu nunca usei nenhum outro. Sempre foi só esse. E não sei exatamente porquê. Eu lembro que no início eu pensei, tipo, vou usar só lápis porque tudo é mutável. Então, se eu quiser apagar um dia, ou se eu quiser escrever de outra forma, tá de lápis e é isso. Sabe? Tudo é mutável. Eu nunca apaguei nada. Gosto muito de tudo que eu escrevo. Mesmo que, sei lá, eu vou olhar agora não faz mais sentido, mas eu acho que eu nunca vou apagar, não. Eu gosto de escrever de lápis até. Enfim, gosto muito desse caderninho. Não lembro que eu comecei a falar dele, acho que eu só mostrei, né? Enfim, ele é rosinha, eu amo ele. Eu acho que é isso. Gente, acho não, é isso mesmo. E joguem solitário, gente, joguem. É muito legal, juro, muito legal mesmo. Vocês começam a jogar e você vai entrando no jogo e tal. Não é um jogo tão difícil, não é. Tem muito raciocínio, tem, mas é aquilo. Às vezes os caminhos sem sentido ou sem lógica fazem sentido também, sabe, no final. Então joguem, é um jogo muito bom. Obrigado, Oliver, por ter feito eu lembrar desse jogo, porque, assim, nunca tenho esquecido, mas sabe quando é, tipo, uma coisa do passado e que você que deixou lá e tá tudo bem, sabe? Então, voltar a jogar agora foi muito significativo pra mim. Eu realmente gosto muito desse jogo, eu tenho um carinho por ele, sabe? Por eu jogar bastante tempo e tal. Eu queria agradecer pelos 48 inscritos, porque eu lembro que eu tava com 44, então 4 pessoas se inscreveram no meu canal, então valeu, gente, valeu mesmo. Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo pra eu gravar e tal, eu vou adorar gravar o que vocês quiserem. Eu acho que a Gi já falou pra gravar minha estante de livros e eu vou fazer logo logo, porque eu tô querendo doar alguns livros, então quando eu separar pra doar eu já vou limpar minha estante, vou arrumar direitinho e aí eu gravo tudo pra vocês também, tá bom? Tem bastante livro, tem muito livro, eu preciso doar muito alguns. Se vocês quiserem doação de livros também, vocês fiquem à vontade para pedir no livro que eu gravar, né, e tal. Enfim, eu explico tudo direitinho em outro vídeo. Então, se vocês tiverem mais ideias de vídeo, podem me falar por aqui nos comentários, ou, sei lá, no WhatsApp, quem tiver, ou no Instagram, se vocês tiverem também. Enfim, eu deixo meu Instagram aqui, né, sempre. Então, qualquer coisa pode me mandar mensagem lá, ou comentar aqui mesmo. E deixem um like pra mim, que eu gosto muito de curtidas, comentários, qualquer coisa, críticas, construtivo. Mentira, pode ser qualquer tipo de crítica. Não ligo. Se quiser falar, tipo, Mia, não gostei do seu top rosa, eu não vou gostar muito não. Mas pode falar. Não vai mudar nada na minha vida. Continuo usando meu top rosa. Mas é isso, gente. Pode falar o que vocês quiserem, críticas, dúvidas, elogios, são muito bem-vindos sempre, eu amo. E é isso, um beijo, até a próxima. Não sei se eu vou postar mais vídeo antes do ano novo, mas eu espero que sim. Mas se eu não postar, um feliz ano novo pra vocês, boas festas, feliz 2026, né? E feliz 2025 também, porque foi um ano muito lindo pra mim, pelo menos. Eu vejo ao meu redor também, que foi muito lindo pra várias pessoas, então valeu 2025. Um beijo, gente. Tchau.